Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o horário que vocês estejam me vendo, né, me assistindo. Dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui, agora no nosso módulo 3. E o nosso módulo 3 é um módulo muito especial porque ele vai tratar de um grande personagem da educação brasileira, que é Paulo Freire. Eu não tenho dúvida que mesmo que você não tenha formação em pedagogia, em algum momento da sua vida você já ouviu falar de Paulo Freire, um pernambucano que marcou a história da educação brasileira e mundial. Só para você ter noção, Paulo Freire é a pessoa que tem a pessoa no mundo que tem o maior número de títulos de doutor honoris causa, por ter criado e difundido o método Paulo Freire. E aí eu queria falar um pouquinho do método Paulo Freire, porque Paulo Freire ele está muito ligado à questão da educação de jovens e adultos, que é a andragogia, né? Aprendam esse termo. Andragogia é a educação de adultos. Sempre que alguém se dispõe a educar adultos, ele está trabalhando com andragogia. E foi o que o Paulo Freire fez. Ele trabalhou com andragogia e desenvolveu um método de alfabetização, certo? O Paulo Freire, ele foi muito perseguido no Brasil e ainda é. Como vocês sabem, eu não preciso dizer, nós estamos vivendo um momento de obscurantismo no Brasil. E o Paulo Freire, perseguido que já foi anteriormente, durante a ditadura militar, voltou a ser perseguido. Paulo Freire foi eleito e se tornou o patrono da educação brasileira. Mas o atual governo, ele enxerga na doutrina do Paulo Freire uma doutrina marxista. Para quem não conhece a doutrina marxista, é a doutrina que prega o comunismo e o socialismo. E eles acham que o método Paulo Freire, se utilizado, vai levar as pessoas a pensarem como comunistas ou a desejarem ser comunistas ou socialistas. Algo que não tem nada a ver. O Paulo Freire, ele até tem uma formação marxista, mas não quer dizer que o Paulo Freire queira tornar o Brasil um país comunista ou um país socialista, que nós fomos durante alguns anos no governo Lula, se é que nós chegamos a ser, né? O Brasil é e continuará sempre a ser, pelo menos nos próximos anos, um país capitalista, um país em que eu compro, você compra, nós compramos, eu tenho um iPhone, eu tomo Coca-Cola, eu compro a blusa que eu quero, eu uso o tênis que eu gosto. Isso é capitalismo. E o Paulo Freire ele não pretende isso, ele pretende difundir um método de educação baseado na reflexão, em que o aluno precisa refletir sobre o que ele lê. E aí o Paulo Freire ele fez uma experiência muito legal lá no município de Angicos. Angicos fica no Rio Grande do Norte. E em 45 dias, o Paulo Freire conseguiu alfabetizar 300 adultos. Você tem noção do que é durante 45 dias você conseguir alfabetizar 300 adultos que nunca leram antes? E o método dele é bem simples. O método Paulo Freire, ele ao invés de focar apenas nas letras, nas sílabas, nas palavras, ele vai focar no significado das coisas. Tem até uma frase do Paulo Freire que diz que não basta dizer que a Eva viu a uva, que era muito comum nas cartilhas de alfabetização, a frase Eva viu a uva, para a gente aprender a letra E. Ele diz que é preciso ir além, é preciso saber quem é a Eva, de quem é a uva, qual é a relação da Eva com a uva. E aí o Paulo Freire ele formava círculos e ele discutia a realidade das pessoas, a realidade em que elas estavam inseridas. E a partir daí ele tentava motivá-las a aprender mais, para aprendendo mais se tornarem pessoas conscientes da sua condição. Por isso o método Paulo Freire, ele é confundido com o marxismo, com o comunismo, com o socialismo, porque ele leva as pessoas a pensarem a alienação em que elas vivem, certo? É além de alfabetizar, é alfabetizar de modo a fazer a pessoa pensar. É o que se chama hoje de letramento.
O Paulo Freire, ele propunha, antes de se tratar o termo letramento, o Paulo Freire já propunha isso, né? É preciso ler e pensar o que lê. Não basta decifrar, decodificar letras, palavras, não basta saber que B-I-O-L-A é bola. É preciso saber que bola é essa, de que é feita a bola, quem vende a bola, por que vende, por quanto vende. Isso é refletir sobre o que lê. E isso é letramento. E essa é a proposta do Paulo Freire, certo? E aí, depois dessa experiência em Angicos, o Paulo Freire ele foi convidado pelo Brasil para poder distribuir o método dele Brasil afora. Mas aí, em 1964, veio a ditadura e a ditadura exilou o Paulo Freire, porque achava que o Paulo Freire queria pregar o comunismo. E Paulo Freire foi exilado, morou muitos anos fora, só voltou muito tempo depois, acabou sendo secretário de Educação de São Paulo, no governo da Luiza Erundina, e morreu em 1996, deixando um legado enorme. Ele escreveu livros como A Pedagogia do Oprimido, A Pedagogia da Esperança, livros que nos levam a refletir sobre a nossa situação. E mais que ler, ele nos ensina a pensar. Por isso, Paulo Freire tem tanto a ver com a educação de jovens e adultos, porque o adulto ele está com as suas estruturas biológicas mais maturadas. Aqui eu estou me referindo a Piaget. Vocês que são da pedagogia já ouviram falar do Piaget, Jean Piaget. Ele é um biólogo que foi estudar aprendizagem, as teorias de aprendizagens. E ele disse que à medida que as nossas estruturas cerebrais elas vão amadurecendo, nós vamos assimilando as coisas. Então o adulto ele tem as estruturas biológicas mais maturadas e ele consegue discutir e entender melhor a sua situação e dessa forma aprender a ler com mais facilidade, porque ele vai ler a partir da sua realidade. Vocês entenderam isso? Então, Paulo Freire é um grande nome da andragogia, é um grande nome da educação brasileira, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e ele é um cara fantástico que eu recomendo que vocês conheçam, e eu vou colocar um material extra para vocês lerem sobre ele e se encantarem, porque Paulo Freire é o nome da educação do Brasil, tá bom? Um beijo, um abraço e até o nosso quarto módulo.